Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a conjuntiva. O termo conjuntiva deriva da palavra conjoin, que significa unir. É uma estrutura que une o globo ocular à tampa epitelial que representa a pálpebra. Na figura, a conjuntiva está representada pelo traço em cor amarelo escuro, e observando atentamente, podemos notar que ela não cobre a córnea. A conjuntiva é formada por um tecido transparente. Ele percorre desde o limbo, que é a região de junção entre a conjuntiva e a córnea, até a borda da pálpebra. Didaticamente, podemos separar a conjuntiva em três partes anatômicas: a conjuntiva bulbar, que passa sobre o globo ocular, a conjuntiva palpebral, que recobre a parte interna da pálpebra, e o fórnice, que é a região de dobra entre as partes bulbar e palpebral. Se olharmos a conjuntiva como um todo, podemos perceber que ela forma um saco, cuja abertura é a fissura palpebral. Com os olhos fechados, esse saco costuma comportar cerca de 3 microlitros de fluido lacrimal, mas pode chegar a até 30. Para termos uma ideia clara da estrutura conjuntival, precisamos conhecer quais são os elementos que formam esse tecido. Podemos dividir o tecido da conjuntiva em três partes: um epitélio mucoso, mais externo, uma camada submucosa intermediária e uma camada fibrosa mais interna. Vamos ver cada uma delas a seguir. Vamos começar analisando a parte mais externa, a mucosa da conjuntiva, representada nos cortes histológicos da figura. A primeira coisa que observamos é que a conjuntiva é um epitélio que tem mais de uma camada, seja na conjuntiva palpebral, bulbar ou no fórnice. Primeira conclusão, ela é um tecido estratificado. Outro ponto importante aqui é saber que a conjuntiva normal não é um tecido queratinizado. Para nos ajudar a lembrar disso, basta olhar para a pele dos seus pés e comparar com o tecido conjuntival do seu olho. Ambos são tecidos estratificados, mas um é queratinizado e o outro não. Agora olhe as porções pintadas em azul. Notamos que existem partes mais grossas, ou seja, com mais camadas, e outras partes mais finas, com menos camadas. Isso nos leva à segunda conclusão: a conjuntiva não é um tecido uniforme. De fato, ela pode variar de 2 a 10 camadas. Por fim, uma terceira observação: para permitir a movimentação ocular adequada, a aderência do epitélio conjuntival à sua estrutura adjacente também muda dependendo do local onde estamos analisando, se estamos nas partes bulbar, palpebral ou no fórnice. Vamos conversar sobre isso com mais calma a seguir, quando falarmos de cada parte da conjuntiva. Começando pela conjuntiva palpebral. Ela está na parte mais interna e posterior da pálpebra. A conjuntiva da pálpebra superior é mais aderida do que a conjuntiva da pálpebra inferior. Essa porção palpebral pode ser dividida em três regiões: a marginal, que vai da margem da pálpebra até o sulco subtarsal e representa uma zona de transição; a região tarsal, que corresponde à maior porção da conjuntiva palpebral; e a região orbital, que está próxima à dobra chamada fórnice, e por isso é menos aderida aos demais tecidos palpebrais vizinhos. A conjuntiva fornicel funciona como um fundo de saco. Ela é mais espessa e menos aderida. Já a conjuntiva bulbar é a parte mais fina da conjuntiva. Ela reveste a esclera, ou seja, ela passa por cima da parte do branco do olho que nós vemos. É bem aderida na região do limbo e menos aderida sobre a esclera. Indo um pouco mais adiante na histologia, descobrimos que o tecido conjuntival tem várias células especiais. Observe essas porções mais claras, entremeando o tecido estratificado. Elas são células caliciformes. Essas células caliciformes funcionam como glândulas unicelulares. Elas produzem muco, um elemento muito importante na composição do filme lacrimal, aquela substância que fica dentro do saco, chamado conjuntiva. As células caliciformes se originam da camada basal e ascendem até as camadas superiores do epitélio, onde liberam seus grânulos cheios de muco. O epitélio conjuntival são as células dendríticas ou de Langerhans. Elas fazem parte do nosso sistema imunológico e têm a função de apresentar antígenos para as células B. Estão mais presentes na conjuntiva tarsal, aquela grande porção que fica junto à pálpebra. O número dessas células diminui com a idade. Podemos também ter linfócitos, outras células de defesa, mas agora da imunidade específica. E por fim, no limbo e no fórnice, encontramos melanócitos. Fechada a primeira camada da conjuntiva, vamos à segunda camada, a submucosa.
Aqui encontramos um tecido linfóide associado à mucosa, também chamado de caude. Ele se desenvolve entre o terceiro e quarto mês de vida. Por isso, antes disso, não vemos conjuntivites com folículos. Também encontramos muito linfócitos nessa região, o que justifica encontrarmos a formação de papilas em algumas conjuntivites. Na mucosa, existem células dendríticas que entram em contato com o antígeno, processam e apresentam parte deste antígeno para os linfócitos da camada vizinha, submucosa, que estão no tecido linfóide. Esses linfócitos se responsabilizam por produzir uma imunidade específica para o antígeno em questão. Temos mais tecidos linfóides sobre a conjuntiva tarsal, que cobre a córnea quando fechamos os olhos. Logo, ao fechar os olhos, formamos não só uma barreira física, mas também uma barreira imunológica sobre a córnea. Nossa última camada conjuntival, a camada fibrosa. Ela é mais grossa do que a submucosa, o que faz sentido, pois é nessa camada que ficarão os vasos, os nervos e algumas glândulas lacrimais acessórias, como a glândula de Krause e de Wolfrig. Elas fornecem a parte lipídica do filme lacrimal. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação, passando pela mucosa transparente, o globo à pálpebra, a barreira protetora e o filme lacrimal. Aqui estão as nossas referências para esse trabalho. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ajudar a gente a seguir produzindo conteúdo sobre oftalmologia e divulgando aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.